Alô, alô, Eventcasters! E estamos de regresso com mais um episódio do Eventcast, o podcast dos eventos. Hoje tenho do outro lado da mesa uma convidada que tem tudo e mais um par de botas para nos contar sobre este evento tão especial. Histórias em quadradinhos, diz-vos alguma coisa? Desconfio que sim, mas ninguém melhor que a Catarina Valente, técnica superior em Gestão e Programação Cultural na Câmara Municipal da Amadora, para nos falar sobre este evento. Catarina, seja bem-vinda ao Eventcast. Muito obrigada, Nádia. Obrigada pelo convite. De nada. A Catarina hoje vem falar-nos um pouco sobre o evento que continua a fazer o município da Amadora mexer. Pois é o Amadora BD. Catarina, além da tua participação ativa na organização do Amadora BD, tu também fazes parte de outros projetos. Conta-nos, existe assim algum mais especial para ti? Portanto, nós dentro da Divisão de Intervenção Cultural, que é a divisão onde eu trabalho, que pertence ao município da Amadora, nós abraçamos diferentes iniciativas e há sempre, todos os anos tentamos inovar de alguma forma, pronto. E, portanto, nessa lógica trabalhamos em várias vertentes. No meu caso, especificamente, eu estou mais com os projetos associados à arte urbana, à arte pública e também a projetos artísticos, mas de vertentes mais de nicho. Portanto, o Amadora BD, portanto, dentro da banda desenhada, da ilustração, da pintura. Fazemos também exposições pontualmente durante o ano. Portanto, nós, de certa forma, estamos inseridos numa divisão e fazemos um bocadinho de tudo em prol dessa divisão. Portanto, temos aqui um perfil também muito polivalente, somos uma equipa pequena e, portanto, temos um bocadinho, temos que no fundo, trabalhar em diferentes áreas, em diferentes projetos, em diferentes temas, digamos assim. Muito giro. Olha, e falando agora um pouco mais do Amadora BD, que é o que nos traz aqui, para quem não sabe, este é o maior evento nacional dedicado à banda desenhada e é um dos mais importantes a nível europeu. É uma iniciativa, então, do município que junta, ano após ano, os fãs aos seus autores favoritos, desempenhando um papel fulcral no desenvolvimento da BD em Portugal. Só para terem noção, nem a Covid foi capaz de pôr um travão a este evento com já 34 anos de história. Catarina, este é um evento que vive já na memória dos portugueses. Conta-nos um bocadinho como é que surgiu esta ideia, sabes? Portanto, o festival surgiu em 1990, portanto, há 3 décadas. E foi uma iniciativa desde logo da Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal tinha muita vontade em dinamizar a banda desenhada no concelho, porque havia um núcleo de artistas, que eram os chamados pioneiros da banda desenhada em Portugal, que ainda por cima residiam na cidade e faziam semanalmente tertúlias sobre banda desenhada na cidade. Que giro. Entre eles alguém, um muito querido da cidade que nos deixou recentemente, o José Rui, e também um núcleo de outros autores que infelizmente também já não estão connosco, como o José Garcês, o Augusto de Trigo, o Jorge Magalhães, além destes todos, tínhamos também um grande entusiasta e admirador da banda desenhada, que era o Vasco Granja, e que residia na Amadora, e portanto ele foi também, de certa forma, um impulsionador deste tema na cidade. E, portanto, face a esta constatação, o município procurou, junto deste grupo, perceber se havia também vontade da parte deste grupo em ajudar-nos a levar avante o projeto do Amadora BD, que começou por ser um salão, portanto, era um salão de banda desenhada, que acontecia no edifício da Câmara, aconteceu ali durante o início só, logo os primeiros anos, e durante esse início tivemos a sorte de ter logo a presença de um grande nome internacional, que foi o Morris, que era o autor do Lucky Luke, que foi a nossa presença internacional logo no primeiro festival. Lindo. O que é que aconteceu? Assim que temos a oportunidade de trazer o Morris a Portugal, e que foi um tremendo sucesso, não é? Porque os fãs de banda desenhada ficaram absolutamente Loucos. fascinados com a oportunidade de estar em contacto com ele. Obviamente que o festival passou a entrar no circuito europeu de festivais e, portanto, logo na sua segunda edição, para já mudámos o nome, portanto, passou a Festival Internacional de Banda Desenhada, e começámos desde logo a visitar outros festivais, a criar parcerias com outros festivais, nomeadamente à época com a Angoulême, que é talvez um dos maiores festivais europeus, é um festival francês de banda desenhada, e com o Luca, que é o mais antigo em território europeu, e com o qual também estabelecemos desde logo uma parceria. Portanto, a partir deste momento começaram periodicamente a vir autores estrangeiros, sendo que nunca descurámos a aposta nos autores portugueses. Apesar de, ao longo das últimas décadas, muitas vezes alguns autores portugueses dizerem mas vocês apostam tanto nos autores estrangeiros,
nós nunca deixámos de apostar nos autores No que é portugueses. nacional. E por isso é que logo desde a primeira edição criámos os Prémios Nacionais de Banda Desenhada, que resistem até hoje, que são a maior premiação que existe em Portugal de banda desenhada, e que recentemente ainda reforçámos essa aposta com a atribuição de um prémio pecuniário ao melhor álbum português de BD. Portanto, um prémio no valor de 5.000 euros que atribuímos ao Uau. vencedor com o melhor livro de BD, eleito o melhor livro de BD nesse ano. Portanto, o festival foi evoluindo, fomos mudando de morada à medida que ele foi crescendo também, não é? Porque fomos percebendo que, de facto, com a evolução do próprio espaço e dos conteúdos, os espaços tiveram que ir sendo maiores, Alargando. não é? Uhum. Tivemos que ir alargando. E há 3 anos que estamos no Ski Skate Park, no antigo Ski Skate Park da cidade, em que ocupámos com um entusiasmo enorme, porque há algum tempo que já queríamos também mudar de morada, achávamos que precisávamos dessa renovação, e ainda por cima num espaço da cidade que tem uma memória tão interessante também de explorar e que ao mesmo tempo tem uma localização que também nos beneficia muito, Premium. porque sim, Mesmo. porque estamos ali mesmo às portas de Lisboa e então, É das primeiras coisas que se vê quando se chega à exatamente, cidade da Amadora, efetivamente. exatamente. E Catarina, para quem nunca foi a este evento, o que é que se pode esperar? O que é que há para fazer efetivamente no Amadora BD? Portanto, acima de tudo, nós somos reconhecidos pela qualidade das exposições que oferecemos. Portanto, nós todos os anos oferecemos, desde 2021, 13 exposições em simultâneo, 10 delas a acontecer no mesmo núcleo central, no antigo Ski Skate Park. Depois, 2 outras exposições, geralmente tributo a autores portugueses, na nossa galeria municipal. E um terceiro equipamento que é para nós também muito importante, que é a nossa BDteca da cidade, que é uma dos maiores do país também, e é neste espaço que nós acolhemos também uma grande exposição, geralmente dedicada a um clássico da BD ou a um autor estrangeiro. E, portanto, digamos que o modelo do evento tem este modelo descentralizado pela cidade. O objetivo é que, de facto, o nosso visitante conheça também a Amadora, possa circular entre estes 3 espaços, e por esse motivo, desde 2021 que oferecemos um autocarro que circula entre todos esses espaços e as estações de comboio e metro, para que os visitantes possam aceder aos locais todos com a maior das facilidades e poderem deslocar-se dentro da cidade também com essa facilidade. E, portanto, neste momento o festival, além das exposições, que temos, ainda conseguimos ter a confiança dos autores que depositam em nós essa segurança em cederem os seus originais para constarem das nossas exposições, portanto, ao contrário de outros festivais, nós fazemos exposições inteiramente com originais de banda desenhada, que provêm diretamente dos autores, Uau, o que é, assim, absolutamente incrível, não fascinante. é? Podemos ver diretamente uma prancha do Super-Homem, por exemplo, ao vivo, e sabendo que o autor vai lá estar também e que podemos Exato. pedir um autógrafo logo a seguir do nosso livro. Portanto, a nossa, digamos que o festival é uma autêntica experiência multidisciplinar. Portanto, depois temos, além da nave de exposições, há 2 anos que abraçámos uma nova área no festival, a área de gaming, dedicada ao universo dos videojogos, onde estamos a explorar a relação entre os videojogos e a banda desenhada, e onde Giro. este ano vamos reforçar essa aposta com algumas conferências, algumas palestras também sobre esta relação. Tem corrido muito bem esta aposta recente, porque de facto estamos a conseguir cativar e captar o público mais jovem, que era um público que há muito que nós queríamos captar para o festival, que estávamos a ter dificuldade só com os conteúdos que estávamos a apresentar, e que, incluindo este universo dos videojogos, temos vindo a conseguir atrair. E ao mesmo tempo tem sido interessante também verificar que muitos destes jovens que agora nos visitam por causa do gaming acabam por ser compradores de livros. Porquê? Porque depois, ao explicarmos e contextualizarmos que os videojogos que eles estão a jogar são, a sua origem Tem por é uma base, BD, a exatamente. história daquele videojogo está na BD, eles acabam por se sentir atraídos a ir comprar a Giro. BD. E, portanto, isto para dizer que no pavilhão logo a seguir a este, ao dos videojogos, temos um grande pavilhão com uma feira do livro, onde temos presente geralmente mais de 10 editoras portuguesas representadas nesta feira, um auditório, uma zona de autógrafos, que ao fim de semana está sempre completamente lotada, porque temos Bom 18 saber. autores em simultâneo a autografar de hora a hora, portanto estamos a falar Uau. de muitos, muitos autores.
E portanto eu acho que é um privilégio não só para um fã de banda desenhada, mas sobretudo para um fã de arte, para um fã de cultura, para um fã, ah, enfim, que quer usufruir de uma experiência cultural no seu todo. O festival é realmente o evento para isso acontecer. É extraordinário ver como este evento consegue ter um impacto tão grande na comunidade, porque vocês lá está, começaram como um festival, um evento que queria juntar os amantes da BD e que acabou por ter um impacto e uma missão tão maior do que isso. É incrível ver como agora vocês estão a conseguir captar cada vez mais pessoas para um género literário que, no meu entender, estava cada vez mais em desuso. Porque eu lembro-me de ver o meu pai, tinha imensos livros de BD, as histórias do tio Patinhas e tudo mais, e eu não tive acesso a nada disso. Tinha os dele, que li com muito gosto, mas agora acabou Uhum. por deixar de ser lido, acabei por deixar de ver até mesmo à venda, e é bom como vocês fazem esta promoção ano após ano e continuam a cativar cada vez mais pessoas para este género literário. Catarina, então sendo assim, vocês, além dos amantes da BD, agora têm cada vez mais jovens a aderir, mas qual é que tu dirias que é assim o vosso público-alvo, em termos de faixas etárias? Nós não temos um público-alvo definido, portanto, nós recebemos visitantes desde os 6 anos até aos 80. Que bom. Posso-vos dizer, inclusive, que nós temos um papel comunitário muito forte e, portanto, temos, além das escolas todas do concelho que nos visitam, e que nós, no âmbito dessa visita, oferecemos a visita guiada, portanto, cada escola, e posso-vos dizer que o ano passado tivemos 107 escolas a visitar-nos do Uau, país inteiro, além fascinante. das do concelho. Que bom. Foi absolutamente. Nunca tivemos um número como do ano passado. Portanto, nós antes da pandemia tínhamos entre 40 a 50 visitas, mais ou menos programadas, e o ano passado esse número chegou ao dobro. E posso-vos dizer também que, no âmbito destas visitas, recebemos cada vez mais, por exemplo, associações de reformados, ateliês de ocupação para os séniores, que marcam as visitas precisamente porque têm interesse também em visitar o festival. E, portanto, isto para vos transmitir, aliás, ainda ontem estive a falar com uma colega e já temos uma série de visitas marcadas com os séniores Que da bom! cidade para o festival. Portanto, todos os anos existe esta vontade em que a comunidade no seu todo possa visitar o evento e o evento integre a agenda cultural do município, portanto, a pessoa que habita a Amadora. Mas, além disso, aquilo que temos verificado é que, de facto, o público internacional também tem aumentado. Portanto, também temos visitantes que vêm de propósito ao festival, que vêm de Espanha, França, por exemplo. No ano passado isso aconteceu, Itália também e do Reino Unido. Mas também já notamos, sobretudo, que até inclusive já recebemos visitantes, por exemplo, do norte do país, do Algarve, do Alentejo, das ilhas. Portanto, já existe, digamos que o evento também já tem uma projeção que lhe permite ter, de facto, uma diversidade de público muito, Magnífico. muito extensa. Pronto. E depois, por outro lado, ao fim de semana, como temos uma programação rica em atividades para a família, portanto, temos workshops, temos oficinas, temos horas do conto, todas estas atividades acabam por ser para toda a família, portanto, enquanto às vezes as crianças estão a usufruir do workshop, os pais estão a comprar livros ou a ouvir uma conferência no Que pavilhão a bom. seguir. Portanto, tentamos criar de facto uma programação que atinja todas as gerações e por isso é que também, a nível de conteúdos, tentamos sempre ter uma grande diversidade. Portanto, desde o conteúdo mais inovador, ou seja, desde a novidade editorial que sai naquele mês, a um clássico da banda desenhada, como um Batman, como um Super-Homem, como, enfim, uma série de conteúdos também da tradição franco-belga que se calhar são mais para uma geração da década de 70, 80, por aí fora, mas que de facto acabam depois por contagiar também a geração mais nova, que também é influenciada pelos pais e pela família nos gostos, não é? E portanto vemos muito isso a acontecer, sem dúvida. Que giro. E tendo em conta toda esta programação tão bem pensada, quando é que começa o planeamento deste evento? Nós, de ano para ano, já estamos a trabalhar no próximo. Portanto, posso dizer que ainda não inauguramos o festival deste ano, eu já tenho conteúdos confirmados para o próximo. Lindo. Portanto, nós, assim que acaba o festival do ano anterior, nós começamos logo a fazer contactos para o próximo ano.
Isto porquê? Porque como recebemos um núcleo de autores internacionais muito grande, portanto são mais de 30 convidados internacionais, estes convites têm que ser geridos com muita antecedência, porque muitos destes autores têm uma agenda muito preenchida, começam logo a fazer as reservas do circuito de festivais logo no final do ano anterior, e portanto nós temos que conseguir apanhar uma slot na agenda deles para encaixarmos o nosso festival. Portanto, isto exige sempre um trabalho preparatório muito, muito, muito grande, apesar de sermos uma equipa permanente de 6 pessoas. Que éramos 4, este ano crescemos, temos mais duas novas aquisições na equipa, mas somos apenas 6 permanentemente a trabalhar. Tudo o resto são equipas temporárias que depois entram já numa fase de produção. Portanto, tudo isto é assim extremamente exigente de ser trabalhado e de conseguirmos aquilo que temos conseguido Incrível! ao longo do Então, tempo. vocês são 6 a pensar neste evento ano após ano, agora? Sou eu a pensar a programação e depois tenho o resto da equipa que me vai Ok. dando apoio a áreas Boa, boa. específicas. Sim. Então, na altura da produção, qual é que é o papel que tu desempenhas, Catarina? Nessa altura é um bocadinho tudo. Ok. Portanto, além de dirigir as equipas todas, só para terem uma noção, em altura de produção nós somos mais de 100 a trabalhar no mesmo espaço. Pronto. Entre empreiteiro, equipa de arquitetura, direção de arte, relações internacionais, limpeza, produção, street food, portanto, todas estas áreas em conjunto durante a montagem nós Crescem trabalhamos todos e muito. estamos todos no mesmo plano. Ok. Eu acho que isso é a vantagem. Para já temos um evento com uma missão pública muito grande, não é? Portanto, a nossa missão é trabalhar de facto para as pessoas e com as pessoas. E, portanto, logo a partir daí temos uma missão que não tem uma vertente comercial, não tem uma vertente. Isso faz com que estejamos todos no mesmo plano e, portanto, trabalhamos todos para o mesmo fim, não é? E, portanto, posso dizer que durante a produção eu faço um bocadinho tudo, desde transporte de autores, a colocação das obras nas paredes, coordeno todas estas equipas e, portanto, trabalhamos todos no terreno. Acho que durante a produção os papéis não estão muito definidos, não é? Antes da fase de produção e de montagem, ok, aí cada um tem a sua Tem o seu função. pelouro. Exatamente. Mas de facto, durante a produção, não é? A azáfama é tanta, não é? E queremos tanto que o festival Fazer inaugure acontecer. em pleno, não é? Claro. Que estamos todos comprometidos em fazer com que aconteça e, portanto, não existe essa. Além de que todo o município, todos os trabalhadores no município, quase, ficam completamente dedicados ao evento. Portanto, nós contamos desde o departamento de obras ao departamento de espaço público e espaços verdes. Todos nos ajudamos uns aos outros. Que Isso bom. é muito Essa é muito sinergia bonito muito. de ver. Sim, é um Exatamente. trabalho coletivo na sua gênese. Sim. Que bom. E Catarina, tu já organizaste quantas edições do Amadora BD? Portanto, esta é a minha 4ª edição. E Sim. houve assim algum momento mais especial numa destas edições? Ou que nos queiras contar? Há Agora, tantos momentos a forma como tu especiais. falas do evento é tão Sim. bonita que Sim. agora surgiu-me esta questão. Há muitos momentos especiais e eu acho que nós temos muita sorte porque, de facto, apesar de os autores, muitos deles não nos conhecem. E eu acho que, de facto, nós temos a sorte de ter uma equipa de acolhimento que faz com que eles se sintam em casa. É interessante ver, por exemplo, um autor norte-americano que só fez Comic-Cons, portanto, que nunca saiu dos Estados Unidos, só fez Comic-Cons e chega a Portugal para fazer o Amadora BD. E nos diz que foi a experiência mais enriquecedora que teve ao longo de todo o período dele de carreira. Isto para nós é muito reconfortante, é quase É uma gratificante. Sem dúvida. confirmação de que o trabalho que desenvolvemos é um trabalho que está bem feito. Porque, de facto, eles não vêm para lucrar com a sua vinda, não é? Ao contrário de uma Comic-Con, em que, por exemplo, os autógrafos são pagos, a presença do próprio autor contempla um fee artístico, portanto o autor recebe um cachê, ou outros eventos também, sem ser a Comic-Con, obviamente. Lá fora, geralmente, existe uma vertente lucrativa do próprio autor, portanto o autor vai ao festival, mas também tem que Com rentabilizar a propósito. sua presença, não é? Portanto, há uma venda associada, há um conjunto de critérios também comerciais que lhes estão associados. Ele vem ao Amadora BD sem nada disto. Não é? Aquilo que nós tentamos é captar a sua boa vontade em vir ao festival e, portanto, em troca, aquilo que nós fazemos e nos empenhamos
é para que ele tenha a melhor experiência possível. Desde um bom almoço a um bom jantar, a uma visita a um bom museu português, a usufruir da cultura portuguesa, que todas as necessidades dele estejam asseguradas, que ele possa conhecer Lisboa e a Amadora em simultâneo durante o período em que ele cá está, e que ele se sinta acarinhado. E de Uhum. facto esta é a expressão que eles mais usam quando vêm ao nosso evento, é que se sentem de facto acarinhados. Que bom. Sentem que, para já, os fãs portugueses de banda desenhada, os leitores portugueses de banda desenhada, são leitores que habitualmente colecionam. Portanto, são autores, Leitores. leitores que leem livros de banda desenhada, colecionam as primeiras edições, que estão empenhados também em conhecer o autor na sua íntegra. E, de facto, este contacto também com o público português acaba por também ser muito enriquecedor, não é? E, portanto, eles gostam muito. Nós também temos uma zona... As zonas comuns são abertas, portanto, não existe aqui uma barreira, não é? O autor Boa. está sentado e o visitante está exatamente à frente dele. Trocam dedos de conversa durante aquele momento, portanto... Isto acaba por ser uma experiência, não é? E, de facto, até hoje, isto tem passado de boca em boca e, portanto, posso-vos dizer que, por exemplo, hoje em dia já recebemos contactos de autores estrangeiros a quererem vir. Que Portanto, bom. às vezes já nem somos nós a convidar. Foi o Surpreendente. autor que cá esteve o ano passado, que fala com um outro autor amigo que esteve num evento qualquer e diz: Olha, tens que ir à Amadora, porque a Amadora é uma experiência incrível, tu vais Que adorar. bom. E às vezes recebemos o contacto ou do agente ou do editor que nos diz: eu ele gostava muito de ir, será que há disponibilidade? Portanto, isto é muito interessante ver esta dinâmica também do evento. Ou seja, além de ser uma experiência para os participantes, também é uma experiência para os convidados, para os autores. Isto é muito bom de se ver e é bom de saber que existe, lá está, mais do que dar a conhecer o seu trabalho, também é o contacto com o público, esse contacto próximo que vocês fornecem aos autores e depois também estar em contacto com a nossa cultura, que é muito importante, E a forma há como algo que eles vocês. referem também sempre, que é, eles valorizam muito a forma como nós curamos as exposições. Uhum. Portanto, porque nós temos realmente muito cuidado com as exposições e com a curadoria das exposições. Portanto, temos um comissário para cada exposição, temos uma equipa multidisciplinar que trabalha cada conteúdo de forma autónoma. E aquilo que apresentamos ao público é, de facto, tem muita qualidade. E, portanto, eles quando chegam até ficam surpreendidos com a qualidade daquilo que apresentamos, porque de facto temos muito cuidado com a apresentação das peças, com o tratamento das mesmas, portanto tem que estar tudo realmente impecável para quando eles chegam, de facto eles sentirem-se, Verem que há uau, como é que qualidade, exato. vocês, com uma equipa até bastante curta, como é que vocês Uhum. conseguiram fazer isto desta forma? E há outra questão, que é a questão da cenografia, que é um investimento também muito grande que nós fazemos em cada conteúdo, para que seja imersivo, ou seja, quem entra numa sala de exposição nossa automaticamente está no universo do autor e no universo da história. E isso para nós é muito importante, não é? Eu, por acaso, tinha uma questão sobre isso, mesmo porque vocês têm e trabalham com três espaços totalmente diferentes. Uhum. O Ski Skate Park, como falávamos há bocado, a BD-Teca e também a vossa galeria municipal. Como é que vocês transformam estes espaços tão diferentes para que as pessoas consigam viver do evento em espaços tão distintos, não é? Vocês pensam nisto com muita antecedência? Têm designers e cenógrafos dedicados a cada um destes espaços Sim. e que comunicam com os autores? Como é que vocês fazem isto? Portanto, nós logo à partida temos uma equipa que se divide da seguinte forma. Portanto, começa com a direção de arte, Uhum. que no fundo estabelece o layout geral da componente expositiva. Depois alocamos a cada exposição um cenógrafo, ou neste caso é um artista plástico português, que vai trabalhar aquele conteúdo, sabendo à partida que não é o trabalho dele que ele está a expor. E, portanto, isto é muito importante. Nós trabalhamos com artistas plásticos que têm um perfil absolutamente extraordinário, que é a generosidade que estes artistas com quem trabalhamos, que são absolutamente incríveis, de servirem a sua expressão artística a outro Outro autor. autor. Porque eles sabem de antemão que o conteúdo que vão apresentar não é deles próprios, não é?
Portanto, eles vão ter que exponenciar e potencializar aquela história naquela sala. E, portanto, cada sala tem um cenógrafo, tem um artista a trabalhar, depois temos uma equipa de emolduramento que fica encarregue de todo o emolduramento do evento. E para terem uma ideia, estamos a falar de mais de 500 peças em exposição, portanto, são 500 peças para emoldurar e E para peças únicas. peças únicas, com dimensões muito diferentes. Temos desde o esboço ao caderno gráfico, ao pequena. Só para terem uma ideia, já chegámos a expor toalhas de mesa, porque o autor fez o storyboard na toalha de mesa do Uau! restaurante. Portanto, são objetos muito, muito diferentes, não é? Lembro-me também de termos exposto um fanzine de um autor que era um rolo de papel higiênico. Portanto, o rolo ia sendo... íamos desenrolando o Desenrolando o rolo e ia rolo. surgindo a história. Que E, portanto, giro! cada autor tem o seu processo criativo. Portanto, cada artista, cada cenógrafo que trabalha cada exposição tem que se adaptar a esse processo e fazer com que aquilo faça sentido para o visitante, não é? Sem perder a noção de que, de facto, o destaque da exposição são os originais que estamos a expor. Portanto, isto tudo exige aqui um trabalho de conseguir equilíbrios, não é? Ok, começa por mim a construir esse equilíbrio com as diferentes equipas e com as escolhas que vou fazendo, não é? Mas depois o resto das equipas vão-se também coordenando no sentido de equilibrar tudo isto e que depois no resultado final, de facto, aquilo que vamos ver é o universo daquele autor. E isso também é muito interessante de perceber. Isto para dizer que, obviamente, que cada exposição é um universo. Claro. Portanto, nós trabalhamos-lo individualmente. Ai, que bom. Eu já quero ir ao Amadora BD, que está aí à porta, entre aspas. Quando é que é, Catarina, já De agora? 19 a 29 de outubro este ano. Pronto, estejam atentos. Catarina, e tendo em conta isto que já falámos, quais é que tu dirias que são assim os desafios logísticos mais periclitantes de um festival desta envergadura? Eu acho que os grandes desafios é o tratamento das peças. Portanto, isto exige um processo logo à partida com várias fases. Portanto, é desde o contacto com o autor, o levantamento do número de peças, a identificação de cada peça, a cobertura de seguro de cada peça, depois o transporte de cada peça. E aqui é importante dizer que, neste âmbito do transporte, temos um grande, grande parceiro há muitos anos, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que Ok. trabalha em articulação connosco. Isto é assim um segredo nosso, que é nós usufruímos de uma mala diplomática para o transporte dos originais transatlânticos. Portanto, geralmente eu aciono esta mala para, por exemplo, obras que vêm do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, porque a mala diplomática é a garantia que nós temos de que aqueles originais vão ser preservados com o máximo cuidado e que o transporte é feito também com a garantia de que nada se perde e de que aquilo que chega está impecável. E, portanto, sem esta ajuda do Ministério, seria muito difícil. Além da ajuda do Ministério, temos também a ajuda dos consulados, que trabalham depois em articulação connosco, os consulados portugueses que estão por todo o mundo, não é? E os quais também acionamos para que depois os autores vão lá entregar as suas peças e eles possam então expedir para Portugal cada uma das malas. Portanto, tudo isto é um processo moroso, não é? Até chegarem a Portugal. Quando chegam a Portugal, são desde logo tratadas pela nossa equipa do ponto de vista de identificar se está tudo em concordância com aquilo que foi selecionado, fotografamos tudo, inventariamos tudo, depois passamos à equipa de emolduramento que vai fazer o tratamento original e que vai depois aferir qual a moldura mais adequada para aquele original, o espaço para retouche, todos para cada original. Uau. Já só estou a falar dos originais, mas depois temos também o trabalho digital, não é? Muitos autores hoje em dia trabalham já digitalmente, na íntegra, portanto, inclusive o processo já é feito também digitalmente e, portanto, aí temos que garantir que a impressão do original digital é a melhor possível. E posso-vos dizer, também com o apoio da gráfica com quem trabalhamos, que é muito difícil distinguir Entre... um original da impressão. Uau! Porque, de facto, conseguimos garantir que olhando para a peça,
só mesmo aquele admirador, colecionador, que sabe Nato. identificar exatamente ah, as diferenças, é que consegue distinguir um original às vezes de uma reprodução. Muito giro. Porque realmente trabalhamos com parceiros também Exímios. extraordinários que nos ajudam também a que os conteúdos estejam sempre impecáveis. E Catarina, são vocês que escolhem as peças de exposição dos autores? Ou seja, quando os contactam, vocês dizem que gostávamos de expor esta peça ou são eles que sugerem? Portanto, nós geralmente trabalhamos, cada exposição tem um comissário. O comissário é que geralmente articula com o autor a seleção das peças. Contudo, acontece muitas vezes, eu às vezes interferir e dizer vocês estão-se a esquecer de uma peça fundamental, que é aquela, para aquele livro que apareceu naquela prancha, naquela vinheta. E às vezes acontece eu lembrar-me de alguma coisa que está em falta e acrescentar, ou tentar desafiar muitas vezes. Isto acontece muito, sobretudo com os autores internacionais. Eles, quando nós lhes pedimos conteúdos, muitas vezes acham que nós não valorizamos o processo. Pronto. Eu confesso que é o que mais me interessa. Portanto, enquanto curadora de uma exposição, interessa muito transmitir ao público qual é o processo criativo daquele autor. Okay. Pelas particularidades que eu até já referi, não é? Porque um faz um storyboard numa toalha de mesa, porque o outro... Portanto, cada um deles tem um processo criativo diferente. E eu acho que para um visitante, para já vai transmitir ao visitante que de facto estamos a falar de uma exposição artística, no seu todo. E que sendo uma exposição artística, estamos a ver obras de arte na parede, todas estas obras de arte são o resultado de uma ideia, de um conceito, de uma história que foi pensada. Não é? Acontece muitas vezes nas exposições, não, vamos só mostrar as ilustrações. Não, mas aquelas ilustrações não vivem sem o argumento, sem a história. Portanto, vamos mostrar o argumento. Vamos mostrar a caneta, a esferográfica com que ele pintou, vamos mostrar a tinta da China e o pincel com que ele esboçou, vamos mostrar as aguarelas, vamos mostrar o diário gráfico. Numa exposição que vamos ter em outubro, por exemplo, o autor faz o livro à mão no seu diário gráfico e depois é que ele projeta o livro por si só. Portanto, ele desenvolve o livro num diário gráfico, páginas, tudo, e depois espelha aquela versão dele do livro no próprio objeto. E, portanto, se eu não mostrar isto, não é? Eu acho que não é tão... Perde a piada não toda, é? não é e tão é tão interessante esta curiosidade, não é? Olha, este autor, ele pensa o livro na sua totalidade e depois é que faz a produção. Maravilhoso. Portanto, e cada um deles tem um processo, não é? E Catarina, tu sentes que te tornaste uma fã ávida de BD desde que trabalhas no BD neste festival? Ou, pronto, sentes que para acompanhar tens que ir lendo mais e conhecendo mais? Não, sem dúvida. Isto é um processo de aprendizagem, não é? E todos os dias estão a surgir novos autores. E, portanto, nós para acompanharmos esses lançamentos e essas novidades, temos que estar constantemente a ler, constantemente a acompanhar. Acima de tudo, devido ao meu background também académico e profissional, sempre estive ligada às artes, sempre estive ligada à produção cultural, portanto, já trabalhei com arte contemporânea, nomeadamente há muitos, muitos anos, e, portanto, a banda desenhada para mim foi uma descoberta, não é? Ainda que eu sempre acompanhei a banda desenhada também por influência familiar, e, portanto, a BD sempre fez parte um bocadinho da minha história. Também porque nasci na Amadora e vivi na Amadora. E, portanto, que bom. Já desde os anos 90 que eu ia ao festival. Porquê? Uau. Porque a escola onde eu andava, todos os anos, tínhamos a visita sagrada ao Amadora BD. Portanto, eu posso-vos dizer que eu, quando fui convidada para primeiro fazer a direção de arte do festival, para mim foi quase, ok, eu vou pegar no meu imaginário todo do Amadora BD ao longo destes anos todos, não é? E tentar transportar o meu imaginário para aqui, não é? Porque de facto eu acompanhei o crescimento do festival. Tão bom. E eu fui aprendendo o que era a banda desenhada, fui descobrindo o que era a banda desenhada a visitar o festival. Já desde muito pequena. Já desde muito pequena. E, portanto,
Obviamente que a banda desenhada sempre fez um bocadinho parte da minha história por isto, não é? Uhum. Mas de facto eu acho que é sempre um processo de aprendizagem como em qualquer expressão artística. Eu acho que, e eu acho que sendo isto um podcast de eventos, eu acho que qualquer produtor de eventos tem que estar atento ao que se passa, ao que Uhum. acontece, ao que já Ao aconteceu ambiente. Uhum. e a como é que vamos projetar os eventos no futuro, não é? Portanto, eu acho que qualquer produtor de evento tem que estar sempre numa rota de aprendizagem, sempre. Porque, caso contrário, não vamos conseguir fazer um evento que sirva às pessoas e que sirva à atualidade, não é? Se eu estiver constantemente a pensar no passado, não é? E no que já Lá se vai fez no ficar. passado, então eu não estou a trabalhar para a minha comunidade, não estou a trabalhar para o meu público, não é? Eu tenho que me ir atualizando. Nomeadamente, posso-vos dizer, há um género com o qual eu não estava muito familiarizada, que era o mangá, que é neste momento é talvez o género mais popular dentro da banda desenhada e que está absolutamente contagiou o mundo inteiro com conteúdos, não é? E agora, se formos a um festival internacional, o crescimento da área de mangá É um absurdo. é absolutamente extraordinário, não é? E, portanto, era um género com o qual eu não estava muito familiarizado, ok? Acompanhava alguns anime, enfim, sou da geração do Dragon Ball e de todos esses conteúdos que passavam na televisão portuguesa, não é? E que eu ia acompanhando, mas não conhecia o género, não dominava o género, não conhecia os autores japoneses, não conhecia a produção, não conhecia o facto de, por exemplo, no mangá existir um género só para leitura no feminino, portanto, há mangakas a produzir só mangá para mulheres e só mangá para meninas, e portanto eu não fazia ideia destas diferentes particularidades dentro do próprio género, não é? Não tinha um know-how para perceber o Uhum. género. Portanto, tive que ler, tive que acompanhar, tive que ver, tive que perceber, até a nível expositivo, não é? Uma exposição radicalmente diferente, Uhum. em termos cênicos, em termos de luminotecnia, de sonoplastia, tudo isto tem que ser visto de outro ponto de vista. Claro. Portanto, isto para vos explicar que estamos sempre a aprender coisas E novas. parte deste teu progresso também incluiu ires a outros festivais de BD? Ou... Sim, todos os anos nós fazemos uma espécie de visita de campo, Giro. sobretudo a Angoulême, portanto, que é o maior festival europeu, e portanto isso marcamos sempre na nossa agenda e vamos no sentido de aprender e Uhum. também percebermos, porque é neste festival que a nível europeu são lançadas logo as primeiras novidades para o resto do ano. Portanto, geralmente como o festival acontece em janeiro, o festival dita o mote para o resto do ano em termos editoriais. Portanto, muitos editores portugueses vão à Angoulême comprar direitos para adaptarem os livros das diferentes línguas, porque não estamos a falar só do francês, já estamos a falar do italiano, por exemplo. Agora também os países escandinavos também estão a começar a ter muita produção de banda desenhada, muito interessante, que também atrai os editores portugueses a quererem lançar em Portugal. E, portanto, geralmente, no início do ano, os editores também vão à Angoulême para adquirirem estes direitos que depois irão lançar em Portugal estas adaptações para português destas BDs. E, portanto, é, digamos, o festival de networking, é o festival onde nós encontramos a maior parte dos produtores de eventos de BD, cultura pop e por aí fora, pela Europa inteira e pelo mundo inteiro. E, portanto, é um evento sobretudo de networking. É um evento muito útil para também percebermos. Aliás, no início do Amadora BD foi muito inspirador para os diretores da época irem a Angoulême para estabelecerem também um modelo de curadoria para aqui, para o festival. Porque estávamos a aprender com os melhores, não é? Com Uhum. aqueles que já tinham uma experiência muito grande em como fazer isto com qualidade, com coerência e com uma certa harmonia entre conteúdos, que às vezes é muito difícil de conseguir, não é? São coisas tão diferentes que às vezes é difícil que não haja aqui uma conflitualidade entre conteúdos. E por isso é que nós também instituímos a questão do tema. Cada festival tem um tema, ou tentamos associar-lhe uma matriz, digamos assim, para que também consigamos ter esta coerência. E, portanto, fazemos sempre este networking. O ano passado, no âmbito da temporada cruzada Portugal-França, fizemos também uma parceria com o Festival de Lyon e, portanto, tivemos este intercâmbio em que levámos autores portugueses a Lyon
para exporem o seu trabalho e trouxemos autoras francesas a Portugal Que para expor o giro. seu trabalho. E, portanto, periodicamente tentamos sempre criar estas sinergias. Estamos aí a tentar aprovar uma candidatura europeia também com o Centro Belga de Banda Desenhada e com a Comic Con italiana em Nápoles. E vamos ver, estamos à espera do resultado da candidatura. E, portanto, tentamos sempre criar projetos Que que bom. estejam sempre em diálogo com o que está a acontecer lá fora, com temas atuais, sobretudo. Maravilhoso. Isso também é uma forma de trazer mais pessoas e de ganhar um foco maior no estrangeiro, digamos assim. Olha, Exato. tu falaste aqui na atribuição de temas. Este ano o tema do festival vai ser clássicos intemporais. Como é que vocês fazem a atribuição destas temáticas ano após ano? Porque são sempre diferentes. Sempre. Às vezes conjugam-se coincidências, digamos assim. Às vezes, eu geralmente, de ano para ano, eu penso num conteúdo e depois vou trabalhando os restantes. Portanto, parte sempre de uma ideia para depois ir construindo o resto. Muitas vezes, estes clássicos intemporais surgiram de uma vontade muito grande que tínhamos de fazer um conteúdo específico, que eu não vou revelar ainda, Eu por causa, tenho que ir e vocês também apesar da têm. programação já estar toda confirmada e de já termos tudo em bom porto e tudo a avançar, ainda não é o momento de revelar os conteúdos e não vou querer diminuir o efeito de surpresa em relação Já, àquilo que vai acontecer. já revelaste aqui outros segredos, por isso nós aceitamos. Pronto. Aquilo que eu posso garantir é que, de facto, clássicos intemporais, obviamente, que nos remetem para o passado. Pronto. Dá que pensar. E que dá um bocadinho que pensar. Por outro lado, também vamos projetar o futuro, porque esta intemporalidade é um tema que vamos trabalhar. Portanto, esta continuidade no tempo, esta lógica da finitude do tempo, também é algo que vamos trabalhar em alguns conteúdos. Há uma exposição que já confirmamos, portanto, o que eu posso falar dela, que é dedicada ao Bernardo Mager, que é o nosso autor em destaque este ano, o autor português em destaque, que venceu ano passado o prémio para melhor álbum português e que obviamente vai ter um conteúdo no festival a apresentar o seu livro estes dias, com uma exposição absolutamente extraordinária. E, portanto, partindo desta ideia, o que nós fazemos é ir construindo um percurso criativo, um percurso narrativo que nos faz sentido. Tentamos, obviamente, ainda que incluamos temas que às vezes não têm nada a ver com este tema, isso vai acontecer, obviamente, mas digamos que a centralidade de temas vai confluir para esta ideia de classe intemporal e da intemporalidade. Pronto. E, portanto, todos os anos vamos mudando, não é? O ano passado conjugou-se esta oportunidade, a convite também da comissária da temporada Cruzada Portugal-França, de integrarmos esta programação. Portanto, desde logo comecei a construir ligações entre conteúdos entre Portugal e França. Tentei criar aqui uma coerência entre ambos, mas depois todos os anos, lá está, é conforme aquilo que também vamos prevendo que serão as novidades do ano seguinte. Somos um bocadinho futurologistas às vezes, a programar a edição do ano seguinte, porque é de certa forma aquilo que nós achamos, não. Achamos que estamos a trabalhar mais este tema atualmente, então se calhar vamos para aí no próximo ano. E, portanto, de ano para ano vamos trabalhando assim. Sim. Muito bem. Olha, Catarina, infelizmente chegámos agora à nossa última pergunta. Eu tinha aqui tantas outras que te queria perguntar, mas ficam para off. Vocês depois têm acesso nos comentários, nas nossas publicações, por isso estejam atentos. Como tu sabes, o Eventcast é acompanhado não só por pessoas do setor, mas também por alguns estudantes que nesta altura precisam de ideias, seja para as teses que vão começar a escrever no próximo ano ou para os seus trabalhos de investigação. E neste sentido, o que é que tu achavas que era assim mais importante de se estudar a fundo sobre o Amador ABD? Sem dúvida que o que nós estamos a trabalhar, e vamos começar este ano a trabalhar nisso, é a investigação do nosso acervo de banda desenhada. Portanto, nós temos, isto não é muito conhecido, mas vai começar a ser, nós temos o maior acervo de banda desenhada em Portugal. Ou seja, nós temos mais de 4.000 originais de BD que são fruto de doações de vários autores portugueses e estrangeiros ao festival, doações, compras, aquisições que também fizemos de originais de muitos autores,
e temos uma coleção muito, muito abrangente do que é a banda desenhada, não só portuguesa, mas também global. E, portanto, o caminho que nós estamos a iniciar agora é no caminho de estudar, investigar e inventariar esta coleção, que está neste momento inventariada do ponto de vista documental. Portanto, esta coleção está no nosso bunker, na Biblioteca Municipal, que é uma sala absolutamente incrível, cheia de gavetas e onde estão os nossos originais de banda desenhada divididos por cada autor. Posso-vos dizer que, em relação aos pioneiros da banda desenhada portuguesa, temos um grande manancial de originais destes autores e, portanto, digamos que a história da banda desenhada portuguesa é possível de ser desenhada olhando só para esta coleção. Uau. O que para nós é absolutamente incrível. Portanto, nós nos últimos 30 anos tivemos a oportunidade de ir construindo a coleção, de ir enriquecendo a coleção. A última original que adquirimos foi o ano passado, portanto, é uma coleção que tem sido atualizada e que foi sendo atualizada ao longo do tempo e que, obviamente, é o reflexo daquilo que é a evolução da banda desenhada. E, portanto, o caminho que nós estamos a iniciar, e convidamos, obviamente, a coleção é visitável, pode ser consultada, e, portanto, para nós seria absolutamente extraordinário se estudantes que nos estão a ouvir fossem à Biblioteca Municipal, tivessem interesse sobre esta coleção e quisessem escrever sobre ela. A coleção é aberta à comunidade, portanto, toda a gente pode ver esta coleção. Apenas tem que o solicitar quando chegar à biblioteca, referindo o propósito porque quer consultar. E, periodicamente, já fizemos várias exposições onde integramos essa coleção, vamos fazê-lo novamente este ano também, mas, de facto, aquilo que queríamos mesmo é que esta coleção se tornasse uma coleção viva e que fosse, de facto, uma coleção que é mostrada, que é divulgada, que é vista por todas as pessoas e que não estivesse adormecida, porque temos muita dificuldade em encontrar matéria e encontrar, sobretudo, estudantes e investigadores que queiram, de facto, investigá-la, que queiram oferecer um ponto de vista académico. E, portanto, para nós seria absolutamente extraordinário se tivéssemos alguém que, depois deste podcast, quisesse visitar a coleção e quisesse escrever algo sobre ela, sendo que esse caminho está a ser iniciado e vai ser iniciado este ano. Aquilo que pretendemos a longo prazo é lançar várias edições de banda desenhada sobre esta coleção, fazer uma espécie de coleção de fascículos sobre o próprio acervo, dividindo por autor, mostrando o que cada autor, digamos, o percurso desse autor com base nos originais que temos nesta coleção. E além dos originais, temos a maior coleção de revistas e periódicos de banda desenhada em Portugal, temos um manancial enorme também de esboços, de estudos preparatórios, de maquetes, de cenários. Portanto, temos uma coleção muito, muito abrangente do ponto de vista artístico e documental. Portanto, esse é de facto o caminho que estamos a trilhar neste momento enquanto município. Bem, se vocês não ficaram com vontade de ir conhecer esta coleção, eu não sei o que é que se passa, porque eu já estou aqui com vontade de ir à Amadora só para poder dar uma vista de olhos. Olha, Catarina, muito, muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado mais sobre este evento tão autêntico comigo e com quem nos ouve. A verdade é que é fascinante saber não só o impacto que vocês têm nas pessoas que gostam de BD, mas também na própria comunidade, nas pessoas que residem nos municípios da Amadora. Foi mesmo bom. E dizendo isto, obrigada, Eventcasters, por continuarem desse lado. Até daqui a 15 dias com um novo episódio deste que é o podcast dos eventos. Muitos beijinhos.